Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com as informações do Vasco. Ela também chegou. A nossa sexta-feira, hoje dia 28 de junho de 2024, você acompanha os seguintes destaques. Fim da 12ª rodada e o Vasco segue fora do Z4 do Brasileirão. Saiu a arbitragem para o jogo contra o Botafogo neste sábado. E a contratação de Marcelo Santana, o novo diretor executivo de futebol da Vasco SAF. Chega o dedo no like, apoia o nosso trabalho, o like é muito importante pra gente. E bora de informação! O Vasco acertou a contratação de Marcelo Santana para o cargo de diretor executivo de futebol da Vasco SAF. Informação inicial do Atenção Vascaínos. Ele chega para substituir Pedro Martins, que ficou cerca de 50 dias no clube. Marcelo é baiano de Salvador, onde foi presidente do Bahia de 2014 a 2017. Ele estava no América de Natal exercendo o cargo de diretor. A diretoria do Vasco acredita que o Marcelo está preparado para o desafio da reconstrução do Cruz Maltino. Antes dele, passaram pelo posto na Vasco SAF Paulo Brax, Alexandre Matos e Pedro Martins. Aqui a gente deseja boa sorte para o Marcelo, já se prepare, porque a pressão é diferente, a pressão é muito maior. De qualquer forma, desejamos um ótimo trabalho à frente do futebol da Vasco SAF. O Vasco acertou a venda em definitivo do meia MT, de 23 anos, para o Santa Clara de Portugal, clube que ele defende por empréstimo há 2 temporadas. Segundo o GE, MT assinou o contrato com o Santa Clara até 2028 e o Vasco manteve uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Na última temporada, o Santa Clara conquistou o acesso à primeira divisão e jogará, portanto, a elite do futebol português. Campeonato Brasileiro. Pois é, 2 jogos ontem, o Fluminense, meu Deus, hein, Fluminense, você tá... O Vasco tá ruim, mas o Fluminense tá de parabéns, né? Perdeu de 1-0 pro Vitória em casa, né, no Maracanã, e o São Paulo bateu o Criciúma por 2-1. Com os resultados, né, fechando aí a 12ª rodada, lembrando que algumas equipes ainda têm jogos a menos, né? O Grêmio, por exemplo, tem 2 jogos a menos, mas o Vasco perdeu uma posição na rodada, né? Ele cai da 15ª para a 16ª posição, tá? Lembrando que voltaremos a campo já neste sábado, 6h30, contra o Botafogo. Em caso de vitória, olha lá, a gente vai passar 1, 2, 3 equipes, né? Claro que depende dos jogos deles, mas a gente dá uma chegadinha ali perto da zona da Sul-Americana e, claro, um empate ou uma derrota pode levar o Vasco novamente para dentro da zona do rebaixamento. Pois é, saiu informações aqui do jogo contra o Botafogo, a arbitragem definida, né? Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, é o árbitro do jogo e na sala do VAR estará Wagner Hillway, do Espírito Santo. Lembrando que o jogo terá transmissão na TV pelos canais Sport TV e Premier. A artilharia do Vasco atualizada, Verratti segue na frente com 12 gols, David é o vice-artilheiro com 5 e Lucas Piton é o terceiro com 4 gols. A novidade na tabela é que Paulo Henrique, lateral direito, aparece pela primeira vez. Pois é, meus amigos, o grande desafio do Marcelo Santana é diferente dos seus antecessores. Não vou nem colocar o Pedro Martins nem pegou janela de transferências aberta, vou comparar apenas com Paulo Brax e Alexandre Matos. E a grande diferença tá aqui, ó. Paulo Brax teve uma grana para gastar, Alexandre Matos teve uma grana para gastar e não sabemos, né, se o Marcelo Santana terá alguma capacidade de investimento, de compra de jogador. O que a gente sabe é que o Vasco vai apostar na criatividade e oferecer salários para trazer jogadores. Mais ou menos como foi a segunda janela do Paulo Brax, lembram? Na primeira ele compra Léo Pelé, Léo Jardim,
compra Capasso, compra Orelhano, compra Pedro Raul, ele compra um monte de jogador, né? E no segundo semestre ele traz jogadores apenas pagando salários. Medel, Payet, Verratti. Então, creio eu que vai ser mais se assemelhando com essa segunda janela. E dá sim para reforçar o time, dá para trazer qualidade, tá? Tem que ter competência, tá? E assim, o Marcelo tem tudo para fazer um trabalho minimamente melhor que esses dois sem dinheiro, tá? Então, boa sorte pro Marcelo. Eu já ouvi muito falar dele no início da reconstrução do Bahia, né? Antes deles virarem SAF, toda a reconstrução foi conduzida pelo Marcelo. A torcida do Bahia, eu ouvi, né? Gosta da passagem dele por lá, acho que foi importante, né? E depois ele estava no América de Natal. E aqui muda demais o que? A pressão, né? Eu acho que o Bahia é um clube grande, né, do futebol. Se você pegar o futebol brasileiro como um todo, o Bahia é um dos clubes grandes, então se assemelha um pouco com o Vasco, né? Não dá para comparar, mas se assemelha. Agora o América de Natal não. O América de Natal ele tava lá numa tranquilidade absoluta e agora vem aqui pro Caldeirão, onde a pressão é gigantesca. E o desafio dele sem dinheiro é melhorar esse time consideravelmente, tá? A gente sabe que a gente precisa de pontas, precisa de atacante de lado, a gente sabe que a gente precisa de volante, de primeiro volante, de segundo volante, que cheguem para ser titulares e pelo menos mais um zagueiro. Pelo menos mais um zagueiro para, né? O Medel saiu, então até por questão de número a gente tem que trazer um jogador. E claro, chega desse negócio de compor o elenco. O elenco já está composto, já está formado. Falta agora a qualidade no time titular. Tá vendo o tamanho da responsabilidade, Marcelão? Então boa sorte para você, meu amigo, porque isso aqui é Vasco da Gama, viu? Quem quiser mais conteúdo de Vasco, né? A gente trouxe dúvidas na escalação para o jogo deste sábado. Tem 2 jogadores que vinham sendo titulares e estão suspensos. Você confere aqui, ó. É só clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações, conteúdos, tudo do Vascão da Gama. Dale Vasco, tamo junto. E até lá!